Pessoal, tudo bem? Sou o professor Cristiano, estamos entrando na nossa última aula. Essa aula é referente aí à semana número 4 do PET número 7, tá? Dos nonos anos. O tema é Brasil agora, né? Nós vamos continuar falando de Brasil, né? Nós estávamos falando sobre ditadura militar, falamos lá do governo nas eleições, né? Do governo Sarney, da eleição do Collor, e aí paramos ali. Agora nós vamos falar desses governos, né? Os governos da chamada Nova República, então de Collor até o governo atual. Então o tema está aqui, o tema é a Nova República no Brasil, os governos da Nova República. Nós vamos falar, né, do governo do Fernando Collor, nós vamos falar do governo do Itamar Franco, né, do governo do Fernando Henrique Cardoso, os governos Lula, o governo da Dilma, o governo do Temer e o governo Bolsonaro, que é o que estamos, né, atualmente. Tá? Então vamos falar desse período mais recente aí da nossa história, que estão os presidentes. Né? Nós já falamos lá do governo do Sarney, né, naquela aula anterior, e agora vamos falar do Collor para frente, aqui embaixo, né? Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, que é o atual presidente do país, tá? O que foi o governo Collor? Né? O governo Collor ele foi o primeiro presidente eleito com voto popular. Né? Na eleição lá de 1989, nós vimos, né? Ela foi para o segundo turno entre o Collor e o Lula, né? E o Collor, apoiado ali pelo setor industrial, né? Pelas elites brasileiras e pela imprensa brasileira, ele acaba ganhando a eleição. E aí ele chega ali com uma promessa de acabar com os marajás, né? De acabar com a corrupção no Brasil e de melhorar a economia. Né? Mas nós vamos ver que ele não vai ter muito sucesso, né? O governo dele vai de 90 até 92, então ele não cumpre o seu mandato inteiro, né? No primeiro dia após a posse do presidente, né? Ele vai anunciar o plano econômico para resolver o problema da economia. Vocês lembrarem, né? O Brasil estava vivendo aí um período de inflação muito alta, né? E aí ele vai apresentar o chamado Plano Brasil Novo, que ficou conhecido como Plano Collor. Tá? O que o Plano Collor falava? O Plano Collor ele primeiro substituía a moeda, né? A moeda era o cruzado novo, passa a ser cruzeiro, né? O nome de uma moeda que já tinha, né, sido usada no Brasil. O cruzeiro passa a ser a nova moeda e a gente vai ter congelamento dos preços, congelamento dos salários, né? Então os salários não podem subir, os preços não podem aumentar, né? Ele vai elevar os juros, né? Vai tentar diminuir o consumo, né? Porque se as pessoas não estão comprando, o preço não sobe, né? O mercado ele vai querer vender. Então a ideia do Collor era justamente essa. Ele quer diminuir o consumo e frear a inflação. Né? Para fazer isso, ele toma uma medida que foi considerada bastante extrema na época. Né? Ele confiscou o dinheiro que as pessoas tinham depositado no banco, nas poupanças. Foram confiscados, então, o saldo das poupanças, né, acima a 50 mil cruzados novos, que era aproximadamente 1.250 dólares ali. Esse dinheiro seria confiscado por 18 meses. Depois seria devolvido, mas né, seria confiscado por 18 meses para quê? Para que as pessoas não gastassem, né? E para que o governo tivesse esse dinheiro ali para poder, né, ter uma margem ali e tentar combater a inflação, tá? O governo então ele também vai diminuir os impostos dos importados e aí o Brasil começa a entrar produtos importados no Brasil. Eu lembro que eu era criança nessa época, né? E aí começaram a surgir lojas de produtos importados, né, produtos vindos do Paraguai, né, brinquedos, etc, né, televisão, rádio, né. Então esses produtos importados começam a entrar no país, né, mais facilmente, em maior quantidade, e a ideia era que esses produtos, então, que a indústria nacional, para competir com esses produtos, tivesse que melhorar, né? Era uma ideia de incentivar a produção, a competição da indústria nacional. Só que não foi isso muito bem o que aconteceu, né? Então, ele conseguiu ter um controle da inflação muito rápido. Ali, a inflação, quando ele implementou o plano Collor, chegava a 80% ao mês, chegou a cair para 10% ao mês, mas isso não vai durar muito tempo. Né? Porque o que vai acontecer? A indústria nacional não vai ter condição de competir, né, com a indústria externa, né, com os produtos importados. E aí as indústrias vão começar a falir, né, aí a gente vai ter um aumento, as pessoas vão perder o emprego, a gente vai ter um aumento do desemprego, e com isso a inflação começa a crescer novamente, tá? E o Brasil acaba entrando em recessão. E a população que teve o seu dinheiro confiscado, né, estava lá preocupada, cadê meu dinheiro? Né? Então a pessoa, imagina, você tem lá uma poupança que você vem guardando, né, há muito tempo, né, você tem um dinheirinho ali que você guardou com o suor do seu trabalho e tal, o governo vai lá e confisca esse dinheiro, né? Então a população foi totalmente contra o governo do Collor, né? E aí começa movimentos de protestos, né?
O governo começa então a sofrer oposição do próprio Congresso, né? E aí começam a surgir, né? Começa a pipocar denúncias de corrupção, né? Ele que tinha sido eleito lá para combater as mamatas e a corrupção, começam a surgir denúncias de corrupção no próprio governo Collor. Foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, né? Onde os próprios congressistas ali os próprios parlamentares iriam investigar aí essas denúncias contra o presidente, né? E aí o próprio irmão do presidente, o Pedro Collor, né, ele vai delatar um esquema de corrupção, né, envolvendo lá o tesoureiro, né, o responsável financeiro ali pela campanha do presidente. O cara chamava Paulo César Faria, o PC Farias, tá? E aí essas denúncias, né, o governo começa a perder a mão ali, né, já tinha a população revoltada contra o confisco das poupanças, né, a inflação voltando, e o presidente então ele faz um pronunciamento na televisão onde ele pede às pessoas para que saíssem num domingo, né, dia 16 de agosto, vestidos de verde e amarelo, né, para mostrar o apoio ao presidente, né. O que vai acontecer na verdade é o contrário disso, as pessoas vão sim sair, né, o movimento estudantil, os jovens vão sair às ruas, mas vestidos de preto, né? E com a cara pintada, ou de preto, ou de verde e amarelo, e pedindo aí o impeachment do presidente, né? Esse movimento foi chamado de movimento dos caras pintadas, a população participando ativamente aí, né, da política, pedindo o impeachment do presidente, né? O impeachment é o quê? O impedimento do presidente, né? Que ele fosse retirado ali da presidência. E aí esse processo de impeachment vai começar a rolar, né? Quando os parlamentares iam votar, né, horas antes da votação que iria definir o impeachment do Collor, ele renuncia, né? Ele renuncia para que ele não fosse julgado e perdesse, né, tivesse seus direitos políticos cassados. Ele vai renunciar então em dezembro de 1992. Então cai aí o governo Collor, o primeiro presidente eleito pelo povo, caiu, né? E assume o seu vice. Quem que era o vice? O Itamar Franco, né? Esse sujeito peculiar, né, com esse topete aí, né, ele era de Minas Gerais, né, eles vão falar que até a República do Pão de Queijo, né, que vai acontecer nesse momento, ele assume em 92 e ele vai tentar fazer ali um governo de conciliação nacional, né, trazer de volta ali o apoio da população, né, dos grandes, do empresariado, né, de todos aqueles que tinham ficado insatisfeitos lá com o governo Collor. Ele vai então chamar importantes figuras políticas, né, dos principais partidos ali que apoiavam, né, o governo nessa época, que era o PSDB e o PMDB. O próprio Itamar Franco era um político do PMDB, tá? Ele vai então ser chamado, montar ali um ministério e vai chamar um sociólogo muito famoso chamado Fernando Henrique Cardoso, o FHC, né, para ser o seu ministro da Fazenda, né, o ministro da Economia ali, e ele vai então reunir ali economistas para elaborar um novo plano econômico, né, o chamado Plano Real, né? Então vai ser a introdução da moeda que nós temos até hoje, né? O real vai ser introduzido nesse momento, tá? Eles vão fazer primeiro um estudo ali, né? Elaborar o Plano Real, né? E vão criar, por exemplo, a URV, que é a Unidade Real de Valor, né? Que era um valor que depois, quando o real fosse implementado, ele foi implementado só em 94, tá? Ia definir o valor da nova moeda, né? Esse valor era pareado com o dólar, né? Então todo dia anunciava lá o valor da URV, as pessoas começaram já a ter esse novo valor, né, para fazer essa transição, até que em 94 é implementado de fato a nova moeda, né, o real, implementado no Brasil. E consegue, enfim, estabilizar a economia, né? A taxa de inflação ela fica estável, né? O Brasil não tem mais uma inflação como teve nos anos anteriores, né? E aí o ministro da Fazenda que implementou esse plano real, chamado Fernando Henrique Cardoso, passa a ser o principal candidato às eleições e de fato ele vai ganhar a eleição, vai ser eleito como próximo presidente do Brasil em 1994, tá? O Fernando Henrique Cardoso, o que aconteceu no governo dele, né? Ele vai adotar uma política, né? Ele era um político do PSDB, o PSDB chega aí pela presidência aí pela primeira vez, né? E ele vai implementar uma política chamada de política neoliberal, né? A política neoliberal, ele estava preocupado ali com a inflação, né? E aí ele quer combater aí coisas que poderiam impulsionar a inflação, né? Ele quer diminuir os gastos públicos e aí ele vai começar a diminuir o tamanho do Estado, né? Então ele quer reduzir o número de servidores, né, públicos, ele quer privatizar as empresas estatais, né? Essa época a telefonia, por exemplo, a telefonia era uma empresa estatal, né? A gente tinha aqui em Minas
Gerais, a Telemig, né? Era uma empresa do Estado que prestava o serviço de telefone, né? E aí ele quebra com isso a concessão do direito de vender telefones, né? Passa a ser privado, né? São empresas privadas que vão comprar esse direito aí, né? E aí a gente tem o surgimento aí dessas várias empresas de telefonia que a gente tem hoje, né? Então ele começa a vender as grandes empresas estatais nacionais. Uma dessas empresas é a Vale do Rio Doce, né? Só que a Vale do Rio Doce é uma empresa que era muito rentável, uma empresa responsável pela extração mineral, né? Extração mineral e vegetal, né? A Vale do Rio Doce era uma empresa que tinha uma rentabilidade muito alta e ela foi vendida por um preço muito baixo, né? Então os críticos começaram a falar que o Fernando Henrique Cardoso ele estava vinculado ali com o mercado, né? E ele estava cedendo o patrimônio brasileiro, né? As grandes empresas para que grupos empresariais estrangeiros entrassem no país, né? Então começou a ter protestos nessa época, né? Outra coisa que o governo Fernando Henrique fez foi uma reforma tributária e uma reforma, né? Então novos impostos aí, e fez uma reforma previdenciária, né? Aumentando ali a idade, né, para aposentadoria. Então a população aí, os aposentados, os servidores públicos, né, quem era contra as privatizações, começou a criticar esse governo, falando que o Brasil estava vendendo o seu patrimônio, né? Então a gente tem essa crítica aí ao governo do FHC, né, feita pela população brasileira, mas também teve outras coisas que ele fez, né? Por exemplo, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, que vai organizar os currículos escolares do Brasil, né? A organização da escola pública brasileira vai ser feita no governo dele, né? Tava previsto lá na Constituição de 1988, né, que essa lei tinha que ser feita, e aí no governo do Fernando Henrique ela vai ser colocada em prática, a LDB, que é importantíssima. Outra coisa, o Código de Trânsito Brasileiro, né, vai ser reformado, né? Antes as pessoas não usavam cinto de segurança, né? Tinha um monte de coisa que as pessoas faziam errado, né? E aí agora tem uma lei mais rígida para controlar o trânsito. E temos também a criação pelo ministro da Saúde do governo do Fernando Henrique Cardoso, né, o José Serra, criação da lei dos genéricos, né, do que vai baratear o custo de certos medicamentos aí que você vai poder comprar genérico, né? Antes não tinha, né? Era só um medicamento só de uma marca. Agora não, você tem um mesmo medicamento produzido por vários laboratórios pela lei dos genéricos, né? Isso também vai acontecer no governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Só que o governo dele vai passar, então, já estava sofrendo crítica da população, né, pela reforma da Previdência, né, a reforma tributária, a questão da privatização e tudo mais, e ele vai passar por umas crises, né? A gente vai ter uma crise em 1998, muito grande, que vai reverberar aí na queda do apoio popular ao Fernando Henrique Cardoso, né, porque vai aumentar o desemprego, o país vai ter que pegar dinheiro emprestado, aumentar sua dívida externa, pegando dinheiro emprestado junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, e vamos ter também uma crise de energia, tá? Já no final do segundo governo. Por que segundo governo? Porque o Fernando Henrique vai ser o primeiro presidente que vai ser reeleito no Brasil, né? Ele vai conseguir ali aprovar uma mudança na nossa Constituição que permitia a reeleição, né? Então o presidente ele pode concorrer à reeleição e ele vai concorrer a essa reeleição e vai ganhar essa reeleição em 98. Mas já no final do governo dele, conforme nós estávamos falando, tem essa crise, o desemprego, né, o endividamento do Estado com a dívida externa aumentando por causa desses empréstimos pegos com o FMI, e a gente vai ter uma crise de racionamento de energia, né? Vai ter uns apagões no Brasil, né? Na transição lá do ano 2000 para o ano 2001, né? Já no final do mandato dele, e aí ele não consegue eleger o seu sucessor, né? Ele não podia, ele já tinha sido reeleito, não podia concorrer mais uma vez. Ele indicou o José Serra, né? Que tinha criado lá os genéricos, que era muito popular nessa época também, mas ele vai perder a eleição pro Lula, né? Pro Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, que desde 89 lá estava sempre participando dessas eleições, né? E aí nós vamos ter o período do governo Lula, né? Que começa, ele vence a eleição de 2002, ele assume em 2003 e vai até 2010, ele também vai ser reeleito, né? Durante o governo Lula, ele vai assumir, né, pela primeira vez, né, um representante da esquerda, mais ligado à esquerda, mais ligado ao campo popular, vai assumir o governo, né? Porque desde então, né, os grupos que governaram o país estavam sempre ligados ali à direita, né, à centro-direita, tá? O governo Lula ele vai assumir então o governo em 2002 compromissado com
combater aí a fome, né? Combater a fome no país. Ele falava que o discurso dele, né, falava que o grande inimigo do país era a fome, né? E aí ele vai ser marcado o governo dele por programas sociais, né? Programas sociais como, por exemplo, o Fome Zero, né? O Bolsa Família, que fazia parte do Fome Zero, né? Programas de transferência de renda para a população mais pobre, né? Para poder melhorar a vida dessas pessoas. E ele vai ter um resultado muito bom, né? O Brasil, os índices de pobreza no Brasil vão diminuir consideravelmente, né? O Brasil vai sair do mapa da fome do mundo graças a essa política, né? Esses programas sociais criados no governo Lula. E ele vai acabar com aquela lógica das privatizações também, né? Lembra o FHC? Ele estava sendo acusado de vender o patrimônio brasileiro, de vender as grandes empresas. O Lula não. O Lula vai parar com essa privatização e vai investir nas grandes empresas, né? Para que essas empresas assumam um papel no mercado, né, mais participativo aí, né? Então ele vai incentivar o crescimento da produção industrial brasileira, né? Ele vai facilitar o crédito da população, então a população vai ter acesso a dinheiro para comprar coisas, né? Ele vai também estabelecer o salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, o salário mínimo foi reajustado, né? Num valor muito bom, né? Então aumenta aí a condição de compra, né? O poder de compra da população, as pessoas vão consumir mais, né? E aí as pessoas vão comprar bens, vão comprar geladeira, vão comprar um carro, vão comprar casa, né? Vai ter um estímulo aí ao consumo e esse aumento do consumo, né, vai levar ao aumento da produção. Então a indústria também se deu bem, porque ela está vendendo mais, né? Então ela está lucrando mais também, né? Então a população mais pobre foi abarcada aí pelas políticas públicas do governo Lula, né, que teve essas políticas de assistencialismo, de transferência de renda, aumentou o seu poder de compra, puderam comprar novos bens, né, e a indústria, né, os mais ricos aí também acabaram sendo beneficiados porque a produção aumentou, né. E aí o PIB brasileiro, né, o Produto Interno Bruto brasileiro, vai crescer, né, vai crescer bastante como nunca tinha crescido antes, né. O crédito foi facilitado e aí o governo Lula vai investir também em ensino, né? Ele vai criar novas universidades, ele vai criar os institutos federais, né? Escolas técnicas para formação de mão de obra, né? No Brasil como um todo, não só nas grandes cidades, né? A gente tem aqui o Instituto Federal de Muzambique, por exemplo, né? Como um exemplo dessas escolas técnicas, né? Então ele vai investir aí na educação também e vai criar o SISU, que é o sistema lá de único, né, de seleção para entrar nas universidades federais, vai criar o ProUni, né, que é um sistema de bolsas lá para as pessoas estudarem nas universidades privadas, onde o governo banca ali uma parte da mensalidade, e também vai facilitar o acesso ao FIES, né? Então vai melhorar também essa questão da educação no país, né? E aí a população mais pobre, ela vai se sentir muito, o Lula vai se tornar um líder muito popular, né? Porque eles vão ter acesso a bens de consumo que eles não tinham antes, e eles vão ter acesso à educação, né? Então filhos de pessoas mais simples começam a se formar nas universidades, né? Em cursos que antes eram só para as elites, né? Então a gente tem advogados, a gente tem médicos, né? Pessoas mais simples conseguindo se informar como engenheiros, né? Então a gente tem esse acontecimento no Brasil, né? Isso vai incomodar muito um setor do Brasil ali que são as elites, né? As elites vão se sentir incomodadas, né? O pobre vai começar a viajar de avião, né? A gente tem esse aumento do consumo e as elites vão se sentir incomodadas, tá? No final do primeiro governo do Lula, né, começam a surgir acusações ali, né, escândalos de corrupção envolvendo o governo do PT, né, o governo Lula, de políticos que teriam feito o chamado mensalão, né, que é uma espécie de uma propina ali para que os deputados, os congressistas votassem a favor da aprovação das propostas do governo, né. Apesar desse escândalo acontecer, né, o Brasil, ele, né, o governo do PT começa a ser criticado, né, acusado de escândalos de corrupção na televisão e tal, mas a população que tinha sido beneficiada durante o governo Lula, ela continua apoiando, né, e o Lula vai atingir níveis ali nunca antes atingidos de aprovação, né? A popularidade dele vai ser muito grande, ele vai chegar ao fim do seu segundo mandato, né? Ele vai ser reeleito, né?
E no fim do seu segundo mandato ele vai ter um índice de aprovação de aproximadamente 85%, né? Então, mesmo com esses escândalos de corrupção, ele consegue se eleger para um segundo mandato, e nesse segundo mandato ele vai aproximar o governo brasileiro de outros mercados, né? Então ele vai, na política externa brasileira, o Brasil vai se aproximar, por exemplo, da Índia, da China, né? De países africanos, de países árabes ali, né? E vai estabelecer relações comerciais aumentando a exportação de produtos brasileiros, o que vai fazer com que o Brasil decole, né? Que é a capa ali do The Economist, né? O Brasil takes off, o Brasil decola. O Brasil vai se tornar um grande líder na política externa e também um país, uma das principais economias do mundo, passando inclusive o Reino Unido, né? O Brasil se torna a sexta maior economia do mundo nesse período, tá? Outra coisa que vai acontecer ele vai estabelecer laços ali comerciais, né, e políticos com países em crescimento ali, como a Rússia, né, a Índia, a China, né, e depois a África do Sul, formando o bloco ali chamado de BRICS, tá? Então o Brasil externamente vira um líder, não só aqui no Mercosul, na América Latina, mas também lá no G20, né, nos BRICS. Então o Brasil vai ter esse papel aí, né, a economia brasileira, né, vai crescer muito nesse período. Outra coisa que vai acontecer é que vai acontecer uma crise nos Estados Unidos em 2008, né? E para tentar combater essa crise, que essa crise não afete o Brasil vai criar, o governo Lula vai criar o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, que vai fazer obras de infraestrutura no país, né, grandes obras ali, empregando a população, né, e fazendo com que essa crise não chegue aqui, com o desemprego não chegue aqui, né, e de fato a crise vai chegar sim, mas em relação ao que aconteceu nos outros países, vai ser bem mais branda aqui no Brasil, tá? Durante o governo Lula, outra coisa importante que acontece é que ele consegue quitar a dívida que o Brasil tinha com o FMI, né? Então lembra lá, né, naquela crise do governo Fernando Henrique Cardoso, né, ele tinha pego empréstimos com o FMI, ficou devendo o FMI, os governos anteriores todos já tinham pego empréstimo com o FMI, o Lula consegue quitar essa dívida, né? E aí o Brasil vai passar inclusive a ser credor, né, emprestar dinheiro aí para os outros países durante esse período, né? Apesar então de todo esse sucesso, como eu falei para vocês, né, aquelas acusações do mensalão, né, e esse incômodo das elites com o governo mais voltado às camadas populares vai continuar, né, mas mesmo assim o Lula consegue eleger a sua sucessora, que é a Dilma Rousseff, que tinha sido ministra de Minas e Energia durante o governo Lula e também chefe da Casa Civil durante o governo Lula. Ela vai ser eleita então na eleição de 2011, tá? Então temos aí a nossa próxima presidente, que é a Dilma Rousseff, né? A Dilma Rousseff, presidente de 2011 até 2016, percebam, né? Ela cumpriu um mandato e não chegou a cumprir o outro inteiro, né? Por quê? Porque vai acontecer alguns problemas aí durante o seu governo, né? A Dilma, ela vai adotar aquela mesma política do governo Lula, né? Nos programas sociais, né? Nos programas de transferência de renda para a população mais pobre. Ela vai aumentar ainda mais o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai fazer obras aí no país como um todo, né? Inclusive transposição do Rio São Francisco, né? Todas essas obras gigantescas aí vão ser feitas. E aí o que vai acontecer é que o Brasil tinha sido eleito, né? Tinha sido escolhido para ser a sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014, né? Já tinha sediado lá os Jogos Pan-Americanos, né? Alguns anos antes, em 2007, né? E aí em 2014 foi eleito para ser a sede da Copa do Mundo, né? E aí, na Copa das Confederações, um ano antes, em 2013, começam a ter protestos no Brasil de camadas da população falando que o governo não deveria investir aí em estádios, né, e sim investir em educação, em saúde, né. Esses protestos começam a crescer e principalmente em São Paulo a gente vai ter protestos relacionados aí ao aumento da tarifa do transporte público, e aí esses protestos vão se tornar aí gigantescos em todo o país, né? E esses protestos vão crescer então as suas reivindicações, né? Criticando então o governo da Dilma, né? Inclusive ela foi vaiada nos jogos lá da Copa das Confederações, foi xingada pela população, né? Então o clima não fica muito favorável para ela. Mesmo assim, ela ainda vai conseguir ser reeleita, tá? Em março de 2014, antes da eleição de 2014, começa no Brasil também uma operação chamada Operação Lava Jato.
Jato, né? Que é uma operação de investigação nessas grandes obras que estavam acontecendo, né? Investigando lavagem de dinheiro, propina, né? Envolvendo a Petrobras e também grandes empreiteiras, né, que estavam construindo prédios, construindo obras públicas no Brasil como um todo, tá? Inclusive os estádios da Copa, né? Tudo isso. E essa Operação Lava Jato vai atingir importantes figuras da política, né, e do empresariado brasileiro. E vários executivos vão ser presos, vão ser investigados, né? E aí começa aquelas delações premiadas, né? E com isso, mesmo assim, a Dilma consegue se reeleger, tá? Em 2014, ela vence a eleição contra o candidato do PSDB, que era o Aécio Neves. O Aécio Neves não aceita ter perdido a eleição, pede recontagem de votos, né? Fala que vai tumultuar o governo ali e, de fato, a Dilma, no segundo mandato, ela não consegue fazer muita coisa, né? Ela adota o nome de pátria educadora no segundo mandato, falando que ela ia investir em educação, mas ela não consegue, de fato, fazer muita coisa, porque ela vai sofrer uma forte oposição dentro do Congresso Nacional, né, dos deputados, né, não consegue aprovar nada, e aí ela vai começar a ser investigada, né, e ela vai ser acusada aí de um crime de responsabilidade fiscal, né, ou seja, pedaladas. O que isso quer dizer? Né? A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal no Brasil, né, que determina que a verba que vem para um determinado uso, né, ela tem que ser usada ali, ela não pode ser colocada em outra área, né? E aí o que a Dilma é acusada é de ter pego a verba que era para um setor e ter colocado no outro, né? Então ela é acusada disso. E aí começa então, né, com esses protestos na rua acontecendo, com essa polarização do país, né, entre os que queriam o impeachment da Dilma e os contrários ao impeachment da Dilma. A gente tem uma divisão no país, uma polarização no país, e enfim, ela vai sofrer o impeachment, né, em 2016, tá? Em abril de 2016, então, ela sofre um impeachment e ela é retirada do governo e o seu vice, então, assume. Seu vice, o Michel Temer, né? Michel Temer, do PMDB, né? Ele assume, então, o Brasil com a missão de acalmar as relações ali entre o governo brasileiro e o empresariado, né? Ele faz ali uma carta, né? Chamado Pontes para o Futuro, né, onde ele promete para o empresariado brasileiro que ele ia fazer as reformas, né, a adoção de políticas neoliberais, né, e fazer a reforma tributária, fazer a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que era de interesse dos grandes empresários, né. Então, o Michel Temer assume, mas o governo dele vai ser marcado por uma impopularidade muito grande, a população não gosta dele, né? E denúncias, né? Denúncias de irregularidades, né? Ele vai conseguir contornar essas denúncias todas através da concessão de verbas para os parlamentares, né? Então ele vai lá, você está precisando de uma verba lá para fazer um projeto tal, vou liberar uma verba aqui para você. E aí esses deputados, esses parlamentares não vão votar a favor das denúncias aí que ele estava sendo, das investigações, das denúncias que ele estava sendo acusado, né? E aí então ele não consegue aprovar a reforma trabalhista, ele não consegue aprovar a reforma tributária, né, com muita dificuldade, né, tem que ser repensado ali tudo, porque essas reformas são extremamente impopulares, né, a reforma da Previdência principalmente, né, que é a reforma que define lá a idade de aposentadoria, né? Então as políticas trabalhistas aí, né? As leis trabalhistas vão sofrer aí uma série de mutilações no governo Temer, né? E ele vai se tornar então muito impopular, tá? E aí chega a eleição de 2018, né? Durante a eleição de 2018 acontece um fenômeno ligado lá à Lava Jato. Um juiz da Lava Jato, chamado Sérgio Moro, ele vai acusar o Lula lá de ter recebido uma propina, né? Ter recebido um apartamento em propina e vai levar à sua prisão. Só que o Lula era o principal candidato lá que ia vencer, provavelmente nas pesquisas, né, antes da eleição, estavam falando que o Lula venceria essa eleição de 2018, né? Então, só que ele foi preso, ele não pôde participar da eleição, e esse vácuo que foi criado, essa falta de alguém ali para ocupar esse espaço, foi ocupado pela direita, né? Foi ocupado pela extrema direita, com o seu representante, o Jair Bolsonaro, que até então era um deputado lá de mais de 30 anos de vida pública, de vida política, né? Mas que não tinha muita participação, não tinha feito coisas muito importantes, né? Então ele começa a assumir aí, ele era muito polêmico, né? Vários vídeos dele falando
coisas terríveis aí, uns absurdos tremendos, ele começa a ganhar popularidade e acaba sendo eleito com o apoio aí dos grandes empresários, né, para fazer aquelas reformas lá que o Temer não conseguiu fazer, né? E aí ele foi eleito então em 2018, né? Esse governo Bolsonaro vai ser um governo polêmico, né? Um governo desde do início do governo Bolsonaro, ele está sempre envolvido com polêmicas, né? Com denúncias aí de abuso de autoridade, né? De despreparo, né? E enfim, né? Aí não é mais papel aqui dos historiadores, né? Vamos deixar as coisas acontecerem para a gente poder estudar no futuro aí o que vai acontecer, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Desculpa uma aula um pouco mais extensa, né? Porque são vários governos que a gente teve que falar. Desculpa aí os latidos dos cães, dos cachorros começaram a latir aqui, não sei se vocês escutaram, né? Mas enfim, chegamos então ao fim aí da semana número 4 do PET 7, nossa última aula. Inscrevam-se no canal, lembre-se que nós temos uma atividade, né, de avaliação para fazer ainda, então vocês vão precisar das aulas, rever as aulas. Inscrevam-se no canal, curta os vídeos, né? E nós chegamos então ao fim da matéria aí do 9º ano, conseguimos cumprir todo o nosso conteúdo programático aí para o 9º ano. Chegamos então ao fim da nossa matéria, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Um abraço.